Na edição do Unisque Notícias de hoje, você vai ver o escritor Leonardo Brasiliense na série Unisque TV na cobertura da Feira do Livro. Veja o que pensa a população sobre o horário eleitoral gratuito. O Teatro de Sombras da Escola Educar-se. Tudo isso e muito mais você confere aqui no Unisque Notícias. Fique com a gente! Olá! A terceira reportagem da série Unisque TV na cobertura da Feira do Livro traz um bate-papo com o homenageado do evento, Leonardo Brasiliense. Conheça um pouco mais da vida desse escritor. Agonia de mãe. A casa é minúscula, um barraco, mas é o que ela tem. Ou tinha, porque arde, vira carvão. Os vizinhos acodem com baldes d'água, mais por medo que o fogo se alastre do que por solidariedade, mas é o que se tem. A agonia de mãe. Dos 3 filhos, os mais velhos conseguem fugir da morte, saem correndo, queimados, mas vivos. O mais novo, de colo, ela segura firme. Se houvesse próxima vez, cuidaria de trancar melhor a porta e teria os 3 consigo. Que agonia! 2 ela já não tem. Eu comecei em 1994 fazendo mini-contos. Não sei por que comecei, eu acho que ninguém deve saber exatamente por que começou a escrever. E o meu primeiro livro foi em 2000, meu primeiro livro publicado, foi um livro de contos em 2000, e de lá para cá, então, eu já tenho 7 livros, contos e novelas. Leonardo, como tu te sentes em ser homenageado da feira? Eu me sinto acolhido pela cidade, porque eu não sou daqui, né? Eu sou de fora. E eu vim para ficar pouco tempo, eu vim para ficar uns 2 ou 3 anos. E eu achei que eu fosse passar meio anônimo, assim, mas participei da primeira feira, num bate-papo, participei da segunda, uma palestra, e agora, então, homenageado, me sinto bastante acolhido, assim, pela cidade. Por que dos mini-contos? Também não sei, eu comecei, eu não sabia que existia mini-conto. Quando eu comecei a escrever, eu queria fazer um conto e não deu certo, ele ficou muito pequeno. Aí eu mostrei para um amigo meu, mostrei assim, pensei em escrever, mas não dou para coisa, não deu certo, saiu um aborto. E ele disse, não, isso aí existe, eu conheço um livro, e me emprestou um livro do Drummond, Contos Plausíveis, que é um livro de mini-contos. E aí fui incentivado, assim, e segui escrevendo, mas foi por acidente, foi por incompetência de fazer um conto maior. Sei que tu moraste numa biblioteca pública. Isso pode ter influenciado na tua carreira como escritor? Não, eu acho que isso é mais curiosidade. É mais um fato curioso do que qualquer outra coisa. O meu pai trabalhava no Banrisul e foi transferido para uma cidade que estava abrindo banco, né? E o prefeito fez aquela conversa, não, tem casa para alugar para os funcionários que vêm, e não tinha, era mentira. E nos acomodaram provisoriamente na biblioteca municipal e o outro, o gerente do banco, na casa do padre. E a gente ficou 6 meses lá até construir uma casa. E foi bem quando eu estava me alfabetizando, né? Então eu posso dizer que eu me alfabetizei morando numa biblioteca. Eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre o teu gosto pela fotografia. Ah, sim, isso é recente. Tem a ver mais com cinema do que com a fotografia. E isso sim, o cinema é uma coisa que me acompanha desde criança. E eu resolvi estudar roteiro de cinema no ano passado. E daí nessa coisa de ficar estudando roteiro de cinema, assistir muito filme, daí um pouco veio a vontade de trabalhar com imagem de alguma maneira. Eu comprei uma câmera fotográfica e comecei a fazer fotos. E agora tu tá numa nova fase, então, mas como roteirista? Agora eu estou escrevendo um roteiro, um curta-metragem, é o meu primeiro roteiro, né? E fazendo fotos. Tenho projetos fotográficos e eu tenho um blog onde eu publico as minhas fotos. Mas eu sigo com os projetos literários, só no momento eu não tô trabalhando em nenhum deles. Leonardo, sobre o 3 dúvidas, essas dúvidas fazem parte da tua realidade? Eu espero que não. Eu sinceramente espero que não. Eu te considero uma pessoa múltiplas tarefas. Como tu te defines? Eu não vejo assim. Eu vejo tudo no mesmo sentido. Todas elas têm um sentido narrativo. Tanto trabalhar com literatura, quanto com cinema, quanto com fotografia,
vai na mesma origem, né? O desejo é o mesmo, é trabalhar contando histórias. As fotografias que eu faço são fotografias bastante narrativas, é a minha intenção, pelo menos. Então eu vejo tudo como uma coisa só, seja com palavra ou com imagem. O objetivo é contar uma história. Você esqueceste da música, da tua formação e da receita. Sim. Mas realmente são outras coisas, né? A formação foi só formação. Eu nunca exerci a psicanálise, e não pretendo exercer. Foi uma época da vida eu desisti daquilo, né? A receita é o ganha-pão e a música foi a primeira coisa, assim, foi o meu primeiro canal de expressão artística. Isso eu continuo, claro, eu continuo. Mas aí realmente são coisas distintas. Muito obrigada pela entrevista, parabéns por ser homenageado à Feira do Livro. Muito obrigado. O programa Jovem Aprendiz é um projeto do governo federal que regulamenta a contratação de adolescentes entre 14 e 24 anos de idade que estejam matriculados e frequentando a escola. A Unisc aderiu a esse programa. Confira! Com a intenção de preparar o adolescente para o mercado de trabalho, a Unisc aderiu ao programa Jovem Aprendiz. Desde o dia 16 de agosto, a universidade passou a contar com 21 novos funcionários. Os outros 6 jovens começam o trabalho apenas no mês de outubro. Antes dos 27 aprendizes iniciarem as atividades, eles participaram no dia 12 de agosto de uma reunião de integração. Será feita uma grande contextualização sobre qual é essa instituição que ele passa a fazer parte. Então, nós somos uma instituição comunitária, qual é o perfil da nossa instituição, quantos empregados nós possuímos, que cursos trabalhamos, quais são os benefícios que eles passam a fazer parte. Então, conhecendo um pouco mais a respeito da instituição como um todo, permitindo que isso oportunize uma melhor adaptação desse indivíduo na sua atividade na instituição. Durante 4 meses, os aprendizes ficam inseridos em diversos setores da universidade, onde realizam atividades administrativas e de apoio à instituição, como é o caso da jovem Ana Luzia, de 20 anos de idade, que cursa o 2º ano do ensino médio. No princípio, a minha amiga me indicou o curso, né? E eu achei bom, e aí eu mesmo queria fazer, porque vão abrir novas portas, isso é uma oportunidade única, né? Alguns setores serão contemplados, aqueles que se mostraram parceiros e disponíveis, né, para estar recebendo o aprendiz, até porque há necessidade do acompanhamento do trabalho desse jovem para que seja adequada a formação desse indivíduo. Então, por esse fator, alguns dos setores, em torno de 15 a 16 setores. Uma maneira divertida de exercitar a criação de narrativas, o trabalho em equipe e a arte de desenhar. Conheça o Teatro de Sombras dos alunos da Escola Educar-se. Na segunda-feira, dia 16, alunos da 4ª série apresentaram aos colegas o Teatro de Sombras. Essa guerra causou várias mortes, pois os índios além de possuir apenas arcos e flechas para se defender. O Teatro de Sombras é feito a partir de narrativas ilustradas por desenhos e expostas em um retroprojetor. Tentamos, de uma certa forma, integrar a ferramenta tecnológica utilizada anos atrás com as mídias atuais. Foi feita uma saída de campo, tá? Essa saída de campo foi até as ruínas das missões. Os alunos puderam visualizar as imagens, puderam visualizar as construções, a arquitetura, o teatro de luz e sombra que eles têm lá. A partir desse show de luz, sombra que eles têm lá, veio a ideia do Teatro de Sombras com o retroprojetor. As narrativas são adaptações escritas pelos alunos de lendas ou fatos históricos do Rio Grande do Sul. Então, assim, não existe uma veridicidade, existe a fantasia, o imaginário deles que ficou solto no momento da criação. Porque, afinal de contas, eles também poderiam criar personagens fora da história e não se prender no que a história traz sempre. Fez grupos de 3 alunos ou 4, onde ficava um narrador e 1 ou 2 manipuladores. Os próprios alunos, fazendo as imagens, retortando os personagens, poderiam movimentá-las ou criar outros espaços, outros ambientes e situar as suas histórias ali nesse espaço. O interesse dos alunos no Teatro de Sombras fez com que a atividade fosse oferecida também às demais turmas da escola, através do projeto Arte por Toda a Parte.
A história do teatro de sombra vem muito da questão do compartilhamento da informação. Ou seja, eu tenho a informação e não tenho ela só comigo, mas eu posso dividir com meus colegas o meu aprendizado. Também a questão do imaginário, não só o representado como real, mas criar outras imagens que dessem a entender o que eles gostariam de apresentar. Salvou a bela Índia, que se apaixonaram e ficaram felizes por muito tempo. E depois do intervalo, você tem o hábito de assistir ao horário eleitoral gratuito? Nós já voltamos.